Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que eu adquiri que mudou a minha forma de ver as minhas energias, as minhas emoções e a forma como eu emano tudo isso para o mundo. Se trata da escala da consciência que foi desenvolvida por David Hanks e ela mostra claramente como funcionam as nossas emoções perante o mundo e em como isso influencia no que a gente sente, no que a gente vive e no que a gente atrai. Então, se você quer finalmente entender por que que as coisas às vezes fluem para você tão naturalmente e às vezes parece que tá tudo travado, vem comigo que eu vou te ensinar tudinho que eu aprendi. Então, vamos entender essa escala. Ela vai de 1 a 1000 Hz e quanto mais alta for a sua frequência, mais elevada será a sua vibração e, consequentemente, mais leve e positiva será a sua vida. Então, para entender melhor, 1 Hz significa 1 ciclo por segundo e 1000 Hz significa 1000 ciclos por segundo. É assim que funciona. Ou seja, tudo vibra. E cada emoção que a gente sente, ela tá emitindo uma frequência que vai afetar diretamente a nossa realidade. A maioria das pessoas, incluindo eu antes de começar a trabalhar o autoconhecimento, tenta empurrar a vida com força, tenta forçar situações, tenta controlar tudo, mas a força é exatamente o oposto do fluxo. Então, quanto mais a gente força, mais energia a gente trava. Nós vamos começar aqui pela base da escala, as emoções que são de baixa frequência, que são de 1 a 175 Hz. São emoções que são movidas pela força, pelo excesso de controle e pelo desespero. Então, a gente vai começar da mais baixa para a mais alta, para a gente entender certinho como é que funciona. E a emoção mais baixa que tá lá, né, no fundo da pirâmide é a vergonha. A vergonha é uma das emoções mais densas que existe. Então, a vergonha é aquela sensação de quando você se sente inadequado ali naquele lugar, é a sensação de que, ai, peraí. É a sensação de que você quer se esconder, como se você não fosse digno desse mundo, digno de estar vivo, digno de viver aquilo que você está vivendo. E quando a vergonha toma conta da gente, a gente começa a acreditar que a gente não pode ser ouvido, que a gente não pode ser amado. E isso é um problema muito grande, porque aí a gente cada vez mais se anula. Então, assim, a vergonha aqui ela não é vista como essa vergonha de ai, aconteceu tal coisa, nossa, que vergonha, nossa, essa situação me deixou com vergonha. Não, é um estado em que o ser humano fica ali sentindo vergonha de si mesmo. E isso que é o mais preocupante, quando o cidadão sente vergonha de si mesmo, de quem ele é, das suas escolhas, das suas opções e da sua vida. Porque a gente é o nosso primeiro aliado. Então, quando a gente se abandona, meio que tudo desaba ali, sabe? E a culpa é o que vem logo depois da vergonha e é uma emoção altamente destrutiva. Essa emoção, ela a gente tem que ressaltar que a culpa aqui, ela não está atrelada à responsabilidade. Quando você tem uma responsabilidade, é normal você sentir culpa. Mas aqui é uma coisa assim, é uma culpa no sentido de um peso constante que você carrega, como se você precisasse ser penalizado por tudo que deu errado na sua vida, sabe? Aquela culpa constante. Muitas mulheres dizem carregar essa culpa por conta da maternidade, né? Maternidade é uma pauta bem complicada, porque eu não sou mãe, né? Mas é o que eu ouço as mulheres dizerem, que ser mãe é ser sempre culpada, porque parece que nenhuma escolha sua parece certa. Parece que tudo que você escolhe, ainda assim, vai te levar à culpa. Então, esse sentimento é muito preocupante. Então, às vezes a gente se sente
culpa por conta, né, de um senso de responsabilidade, mas a gente tem que entender que tem uma enorme diferença entre as duas, porque a culpa, ela paralisa a gente, já a responsabilidade, ela nos move, ela nos melhora. E o próximo estado é a apatia, e aqui a gente entra num estado de desespero e desesperança. A apatia é quando a pessoa, ela meio que desiste, sabe? Ela não vê saída, ela não vê a luz no fim do túnel. Quem tá nesse estado, é, eu imagino que seja mais ou menos como uma depressão, sabe? Como se você não conseguisse reagir às situações da vida e você fica ali naquela indiferença. E muitas pessoas ficam na apatia porque acham que é melhor não sentir nada do que se sentir mal. Então a apatia tá aí bem abaixo, né, na escala como um sentimento bem ruim, vibrando 50 Hz. E aqui a gente vai para a tristeza. A tristeza é um sentimento mais elevado do que a apatia, porque apesar de ser uma dor, uma coisa ruim, ela é um sentimento, né? Então, tipo assim, pelo menos ela está sentindo alguma coisa, ela saiu daquele estado de nada, sabe? Ela tá no estado da dor. E a tristeza é um sentimento comum na vida do ser humano. Todo mundo já passou e vai continuar passando por momentos de tristeza na vida, por dor, por luto, por perda, e isso é natural. O que não é natural é normalizar a tristeza, tornar a dor como parte ali da sua vida, do seu cotidiano, das suas coisas e ela se tornar como um estado predominante, sabe? Então, a dor, ela é natural, mas ela precisa ter um fim, porque se a gente não se permite sair da dor, a vida, ela segue nesse ponto, ela para ali. Agora, nós vamos para o medo, que é uma emoção primitiva e necessária para a sobrevivência do ser humano. O medo também é uma emoção que a gente vai sentir ali em alguns momentos, mas o problema é quando esse medo ele passa a dominar tudo, porque você se torna escrava desse medo. Há medos em pequenas escalas e há medo em grande escala. E o medo ele gera muita ansiedade, insegurança e ele pode te levar a um controle exagerado das coisas, da vida. Quando eu sofria de ansiedade, eu tinha muito medo e eu tinha essa coisa de querer controlar tudo, de querer me prevenir pro pior não acontecer. Eu sempre estava esperando pelo pior. Então é uma vibração de medo. E quando a gente tá nesse estado de medo, a gente fica muito mais vulnerável. É mais fácil a gente ser intimidado, é mais fácil a gente ser paralisado. O medo, ele paralisa, né? Você percebe que quando a gente ouve essas histórias em jornal de pessoas que viveram em cárcere, pessoas, né, que estão em relacionamentos abusivos, como que eles fazem para dominar essa pessoa? É pelo medo. Eles fazem ameaças, eles falam que vão fazer certas coisas, às vezes nem vão fazer, mas eles dominam a pessoa pelo medo. E até o Estado, às vezes, faz isso com a população, né? Tentar dominar as pessoas sempre pelo medo. A religião também, a gente já viu documentários, né? Não sei se vocês já viram documentários de religiões que mantinham as pessoas ali sempre pelo medo. Muitas religiões, infelizmente, fazem isso. Então, o medo, ele faz isso com a gente. Então, o medo, ele é natural, ele é uma resposta comum, né, ao nosso corpo, à nossa mente. É bom ter medo, porque aí a gente vai agir com mais cautela, mas certas coisas a gente precisa encontrar coragem e mesmo tremendo ali, a gente tem que dar o primeiro passo para sair dessa vibração. Ela não pode ser algo constante na nossa vida. E agora nós temos o desejo, que é uma vibração muito ativa.
O desejo, ele vem pela busca do querer, pela vontade. Mas o problema do desejo é que ele tem um lado sombrio, que é o apego. O problema é que quando o desejo, ele vira uma necessidade, aquilo, a gente entra num estado de insatisfação, sabe, frequente. É como se a gente ficasse, nossa, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu só vou ser feliz quando conquistar aquilo. E é por isso que tanta gente não consegue praticar a lei da atração, porque ela continua presa nessa vibração e tenta atrair as coisas pela falta e não pela plenitude. Eu mesmo vibro muito nesse estado, eu sei disso, que muitos momentos do meu dia eu tenho isso. Então é muito bom a gente reconhecer para a gente conseguir mudar, né? Porque não tem como a gente mudar algo que a gente não sabe. Então, daí nós temos a raiva, que é uma energia intensa, e a raiva, ela nasce do ressentimento, do injustiça, da frustração. E só que diferente da apatia, a raiva, ela tem um movimento. Então, ela pode ser destrutiva, mas ela também pode ser o início de alguma coisa, sabe? O início de uma mudança. Então, quando ela é canalizada com consciência, a raiva, ela pode se transformar em ação de força. E aqui, em último lugar das baixas frequências, nós temos o orgulho. O orgulho, ele é uma armadilha disfarçada de força, porque o orgulho, ele vem do ego. Então, ele pode vir das aparências, das posses, e isso pode nos afastar da humildade, da conexão com as pessoas, sabe? Mas o orgulho, ele também pode ser a última defesa antes da coragem. É aquele momento que você dá um salto, aquele momento que você toma a decisão de melhorar, ainda que você esteja sendo dirigido pelo ego, você está prestes a dar um salto importante na sua vida. Então, a partir da coragem, a gente começa as emoções de alta frequência. Então, aqui começa o campo do poder e não da força, e é quando a gente restabelece a nossa energia e as coisas começam a trabalhar ao nosso favor, finalmente. Então, a coragem, ela é o ponto de virada na escala da consciência, é quando o medo ainda existe, mas você decide transformar o medo em atitude. Você age mesmo assim, apesar do medo, porque o medo, ele te paralisa, mas a coragem te faz seguir em frente, te coloca em movimento. Na neutralidade, a pessoa se sente mais confiante, mais desapegada, mais segura de si mesma. Aqui ela tem um ponto bem diferente da apatia, porque ela consegue sentir ali uma segurança, uma paz dentro dela. Então ela não liga para críticas, ela não liga para opinião alheia, ela sabe que ela não precisa provar nada para ninguém. Então ela tem clareza das coisas. Ela consegue reagir às coisas com calma, com lucidez. Ela já não é mais escrava das suas emoções, sabe? Ela consegue realmente parar para pensar naquilo. É aquele estado em que você não só reage às coisas que acontecem, sabe? Quando a coisa bate, você reage e às vezes você nem sabe por que você reagiu daquela forma. É uma coisa que você para e você consegue pensar ali o que está acontecendo e decidir como você vai reagir às situações da vida. Então, a pessoa que está na neutralidade, ela consegue viver de uma forma muito mais estável. E aí nós temos a disposição, que é o combustível da vida, é quando a gente acredita que vale a pena para a gente insistir, que vale a pena a gente sonhar, a gente persistir, a gente ir atrás. É aquela positividade, sabe? Aquele otimismo dentro da gente, aquela ação, aquela perseverança. E as pessoas que vibram nessa frequência, elas costumam ter um melhor resultado, assim, tanto pessoal quanto profissional. E agora nós vamos para uma das emoções mais libertadoras, que é a aceitação. A aceitação é quando você entende a sua vida, entende que você é o criador da sua realidade, entende como as coisas são, como o mundo funciona, e é muito diferente do comodismo. Você não está mais no comodismo, você só está aceito, você aceita a vida como ela é.
né? É você parar de lutar contra aquilo que contra aquilo, né? É exatamente o contrário de onde a gente começou, que era tentar fazer as coisas pela força do braço, né? Aqui na aceitação não tem isso. A gente realmente aceita e esse é o primeiro passo para a verdadeira gratidão nas nossas vidas. E agora a razão aqui é a nossa consciência expandida. Ela não é fria, ela é feita pela clareza. Então o que é a razão? A razão é o contrário da emoção. Então aqui você consegue viver com muito mais lógica, você começa a enxergar o mundo, o sistema, entende as causas, entende o efeito das coisas. É como se agora tudo fizesse sentido e você soubesse o que você está fazendo. É aquele momento aquele estalo, aquela virada de chave, sabe? Na nossa vida. Aqui nós chegamos numa das vibrações mais elevadas da escala, que é o amor. E esse amor não é o amor romântico, né? Não é o amor que se liga à paixão, mas sim é o amor incondicional, é o amor pela vida, é o amor pelo ser, é o amor pela compaixão. Então, ele não é ligado a ego. Eu acredito que é muito parecido com o amor que a Bíblia fala, né? Que o amor, que ele fala lá em Coríntios, que o amor, ele não é egoísta, né? O amor tem todas aquelas qualidades, então ele é a superação do ego, a superação do controle, da necessidade de estar certo, porque o amor puro, ele sempre busca um bem maior. A alegria, ela é a vibração dos mestres espirituais. É aquele estado de contentamento profundo, onde a felicidade, ela não depende do externo. A felicidade, ela tá aqui. Nossa, gente, que sonho! É o meu sonho conquistar essa vibração, sério, deve ser tudo. Porque você entende que o ter, ele nunca vai ser mais importante que o ser. Mas eu tenho fé que eu vou chegar lá, hein? E quem chega nesse ponto dificilmente volta a vibrar baixo de novo, sabe? Ele é um estado assim de plenitude constante. E agora, assim, no segundo topo da escala, a gente tem a paz, que é a serenidade total. Aqui já não existe medo, não tem necessidade de provar nada para ninguém, é a entrega completa à vida, ao divino, ao fluxo natural de como as coisas acontecem. Então, poucas pessoas alcançam esse estado, mas ele existe e no fundo é o que todos nós buscamos, né? Sabe aquelas pessoas celebridades geralmente, né? Que a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem tudo e não é feliz, né? É o que falta, é a paz, né? É a questão do ter e do ser. Tem tudo, mas não é. O que é? É a paz, né? É a paz que a gente precisa, é o que a gente de fato necessita para viver. A paz, como diz na Bíblia, que excede todo entendimento. E no topo da escala está a iluminação. Aqui o ego, ele se dissolve completamente, não tem mais espaço. A consciência, ela se funde com o todo. E dizem que é até impossível nós chegarmos nesse estado de iluminação. Dizem também que era a frequência de Buda e de Jesus Cristo. E o simples fato de você pensar numa pessoa iluminada já é capaz de elevar a nossa vibração. Então, por isso que Jesus tem muito esse poder, né? A gente falar de Jesus, a gente pensar em Jesus, cantar sobre Jesus, saber sobre Jesus, sobre a história de Jesus. Isso, para quem acredita, né, em Jesus, obviamente, né? Quem não acredita é outro caso, mas para quem acredita, já sente essa iluminação só de ter essa sensação de estar perto de uma pessoa iluminada. Então é um estado de união, de compaixão e de sabedoria pura. Por que elevar a nossa frequência? Porque o mundo precisa. Isso é uma coisa que eu descobri também, porque quando eu comecei com o autoconhecimento, era uma coisa tipo, eu preciso evoluir, eu preciso da minha vida.
E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que não é só eu, é o coletivo. Então aí já entra essa questão, né, do ego, do egocentrismo. Então, assim, a humanidade de forma geral, ela vibra muita raiva, tem muito medo, tem apatia, tem culpa. Você vê na internet notícias ruins todo dia, você liga a TV, você vê no jornal coisa ruim. Então, se cada pessoa escolher trabalhar, escolher se curar, curar dos seus traumas, curar as suas feridas, ela também acaba contribuindo para o coletivo. Então, o autoconhecimento, no fim das contas, também é um ato de amor ao mundo, né? Se todo mundo aí tiver o autoconhecimento, se todo mundo curar as suas crenças, se todo mundo parar de pensar só em si, pensar um pouco mais no coletivo, com certeza o mundo aí vai virar um lugar muito melhor. Então, Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de tudo isso, foi o que vibrou na frequência mais alta e ele nos ensinou o caminho que a gente deve seguir, o caminho que a gente deve continuar aí, né, depois que ele voltou para o céu. E quando a gente se eleva, a gente ilumina, né? E quando a gente ilumina, a gente ajuda as outras pessoas a despertarem também. Então, a minha missão aqui no canal também é te ajudar a despertar, te ajudar a buscar o autoconhecimento que todos nós precisamos e que melhora a nossa vida dia após dia. E todo esse conhecimento foi inspirado no livro O Novo Código da Manifestação, do Edson Burger. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, nesse assunto, saber isso detalhadamente e muito mais do que ele conta no seu livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar o e-book gratuitamente através das redes sociais dele. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal para continuar essa jornada comigo. Um beijo e tchau, tchau!